Ao levantar pela manhã, não saia do seu quarto até que você chame o poder de sua poderosa presença, eu sou, para a ação. Para carregar sua mente e corpo com sua direção inteligente, com seu poder envolvente do amor divino, com sua energia ilimitada, e traga suas mãos para baixo sobre o corpo e carregue-o. Bem-amada toda-poderosa presença, eu sou. Aceite esse chamado e traga o que é necessário em minhas mãos, o bastante para minha manutenção. Um ótimo dia a todos, que Deus abençoe. Programa Protocolo X, gerador de conhecimento pela rádio 107 FM, Rio de Janeiro. Sempre na atenção de poder trazer o melhor para vocês dentro da simplicidade do conhecimento, onde vocês podem aí estarem, né, em total crescimento, realizando aquilo que é necessário, construindo o seu dia a dia de uma forma tranquila e natural. Assim, o humano, né, numa forma geral, ele tem uma atenção voltada aos seus problemas diários, às suas coisas, né, corriqueiras, suas situações, né? E não dão atenção, né, ao mundo que o cerca, né, ao poder espiritual que está ali, né, no desenvolvimento para poder estar ajudando a todos, né? E às vezes, né, as pessoas têm uma oportunidade de um crescimento, de alguma coisa, de conhecimento, e não aproveitam a oportunidade, né? Então existem pessoas, né, que às vezes elas têm, vamos dizer assim, uma carga grande pela frente para sofrer e para passar, né? Devido a coisas que foram feitas, foram construídas de alguma forma, sem que ninguém possa julgar. Simplesmente a pessoa fez porque ela fez, ela é o que ela é e pronto, né? Às vezes dentro dela a raiva, o ódio, a inveja, né, os ciúmes, aquilo corrói essa pessoa e ela externa, ela coloca isso adiante, ela coloca isso para fora, né? Então o que acontece, né? Às vezes o universo, como ele está de uma maneira assim, buscando equilibrar tudo aquilo que é necessário, né, para ver de verdade quem fica, quem vai. Nós estamos aí com um planeta ao lado, né? Não é uma questão de você crer nisso ou não, né? As coisas acontecem e são, né, que está levando, né, aqueles que não têm mais, vamos dizer assim, a funcionabilidade aqui na Terra, não servem mais como humanos, né, e quando fazem a passagem, né, o espírito e a alma são transportados para outro planeta e já não são mais humanos, tem uma outra construção, né? Um dia a gente pode falar mais sobre isso. E por isso, assim, tem uma limpeza toda acontecendo, né, para poder ajeitar o planeta. Como houveram aí os dilúvios, uma série de coisas, né? É hora do acerto, de colocar as coisas em ordem, né? Bom, então às vezes algumas pessoas têm a oportunidade de se redimir, da redenção, devido às vezes alguém que está próximo dela, familiares, companheiros, né?
Então o universo fala, vamos dar uma oportunidade para ver se, né? Mas a pessoa não consegue mudar. Ela continua, né, fazendo coisas que não deveriam fazer, né? Quando você vive um desrespeito com as coisas dos outros, né, não dão atenção àquilo que os outros têm, né, você não zela pelas coisas dos outros, que muita gente não faz isso, né? Muitas vezes se preocupam, né, de cuidar das coisas como são suas mesmas, né? E tem pessoas que tanto faz, né? Só que uma hora isso é cobrado. Então essa pessoa nunca vai ter nada, nunca vai conquistar nada, porque ela também não cuida da coisa dos outros. Ela não está nem aí, né? Quando uma pessoa é zelosa pelas coisas dos outros e cuida, o que é dela também funciona. Então todo mundo deveria cuidar de tudo aquilo como se aquilo fosse dele mesmo, né? Mas não cuidam, né? Então o que acontece, né? Acontece que desta forma, em vez das coisas melhorarem, elas vão piorando, né? Então os acertos devem acontecer com mais rapidez, né? E quando uma pessoa ela prejudica alguém de alguma forma, né, mesmo no trabalho, as pessoas gastam coisas que não tem que gastar, estragam coisas que não tem que estragar, não dão atenção para isso, para aquilo, né? Tudo isso pode até prejudicar alguém, mas quem está prejudicando mesmo é a si próprio, é a própria pessoa que uma hora ela vai ter que pagar por isso e vai ter um retorno. Esse retorno ele já está acontecendo, né? Então, às vezes, o universo dá até uma oportunidade, ver se a pessoa fala, quem sabe você melhora aí, né? Você tem condições para melhorar, né? Então, mas não. Então aí começa um processo de purificação mesmo, de limpeza. Então, a partir de 2020 começaram as grandes transformações, né? E essas transformações elas vão durar aí em torno de, vamos chamar assim, de 9, 10 anos, que são os períodos de mudança, né? Então até 2029, 30, né? E nós estamos aí chegando nisso, estamos indo para 2027 já. A partir de 1º de setembro já vibra 2027. E é por isso que eu venho, né, convocando as pessoas, pedindo para estudar um pouco, aprender um pouco das coisas para poder ter ferramentas para poder atravessar uma fase de transformação no planeta, né? Então, quanto mais a movimentação da tecnologia, né, da maquinalidade, da materialidade, ela é exposta, ela é colocada adiante para que o humano pense bastante nisso, né, e coloque a sua atenção nisso, naturalmente vai acabar esquecendo, né, o que é espiritual, não dá atenção, né, o metafísico. E com isso, né, o metafísico fica aí parado, não tem ação dos dois lados, né? Então muita coisa não é realizada, não está sendo realizada, não está acontecendo, porque os humanos não acessam mais isso, não estão preocupados com isso, estão crendo nas ferramentas humanas, né? Então, aquele que busca, aquele que está direcionado à quarta dimensão, aquele que medita, aquele que imagina, aquele que cria, hoje ele tem uma possibilidade maior de realizar, porque o acesso do outro lado é cada vez menor. Então sobram oportunidades, né? E é isso que eu venho mostrando aos aprendizes, né? Estou mostrando a vocês, né? Estou aqui abrindo o jogo, né? do mundo, como ele funciona, para que as pessoas comecem a despertar. Então como é que eu vou ter acesso a isso? Sabendo, estudando, tendo conhecimento. E pronto, as coisas começam a funcionar, porque eu começo a falar diferente, eu começo a usar o verbo correto, né? Eu começo a pronunciar movimentos que me trazem resultados, de alguma forma, né? O verbo é criador, né? Ele tanto pode criar de um lado como do outro, né? Então, muitas pessoas, como eu sempre falo para vocês, têm fardos aí para carregar, problemas, situações, coisas gigantes,
devido à boca que tem. A boca é falha, né? E hoje muitos seres, né, de quarta dimensão, ascensionados, iluminados, anjos, estão firmes aí nessas movimentações, né, para poder fazer isso funcionar diferente, né? O grande livro do conhecimento, né, que são as 22 lâminas, né, trazem uma coisa muito forte, né? Então, nós temos aí 22 movimentos que devemos conhecer cada vez mais. E o primeiro deles, né, diz o seguinte: assumo agora sua plenitude no ser solitário, em toda a sabedoria da lâmina 1, né, o mago, né? Então, todo mundo vive o primeiro movimento, todo mundo pode ter conhecimento, né? Então é necessário assumir, né? As responsabilidades do universo, elas são cobradas. Você faz ou não faz, né? Se você faz, tem que fazer direito, né? Se você não faz, também é cobrado porque você não fez, né? Então a pessoa, quando ela começa a colocar as coisas na direção daquilo, né, como funciona perfeitamente, ela começa a obter resultados, porque ela está direcionando, né, dentro de uma linha reta, que o conhecimento está ali colocado. Ele é aquilo, não tem como mudar, ele é aquilo, né? O verbo é criador, ponto. Mas por quê? Porque ele é criador. Você fala e você cria, né? Então, tem que tomar cuidado com isso, né? É o que o próprio Jesus diz, não é isso? Não importa o que entra pela boca, mas sim o que sai dela, né? Então, aquilo que é colocado para fora, não tem como engolir, já foi. Falou, acabou, né? E aí nós temos, além disso, temos as ações e os comportamentos. Então, de acordo com como que a pessoa se comporta, ela vive aquilo. De acordo com como ela age, ela vive aquilo, né? Então, as ações e comportamentos devem ser colocadas dentro da sua vida, daquilo que você vive, e também aquilo que você faz para os outros, por exemplo, como trabalho, como relacionamento, e assim por diante, né? Da maneira que você age, você recebe, ponto. Você não consegue receber além do que você oferece. Muitas pessoas até recebem, mas vão receber isso por um período, depois não recebe mais. O universo para isso, ele vai dar um jeito de cessar isso. Agora, se você oferece aquilo que você está recebendo, né, pronto, aquilo se eterniza, aquilo continua cada vez mais firme dentro do que se coloca como um objetivo, uma meta, um ideal e assim por diante, né? Então eu quero dizer o seguinte, né? Hoje muitas pessoas com a oportunidade de mudar a vida, de melhorar, mas não estão, né? Outros às vezes, né? E aí, não para você que está ouvindo agora pela primeira vez, está conhecendo isso, tal, mas aquele que já está estudando há um tempo, né? Então, quando você começa a se construir dentro da sua vida e colocar a vida em ordem, por que não continua para melhorar a vida cada vez mais? Então, colocou a vida em ordem, quer dizer, dentro da visão curta da pessoa, e ela acha que ali daí para frente ela consegue manter aquilo, né? Agora, o conhecimento ele vai se atualizando cada vez mais, ele vai crescendo, ele não tem fim, né? Então você pode perceber que um sábio, aquele que domina as coisas, tal, ele está o tempo todo dentro do estudo, do conhecimento, do desenvolvimento, assim por diante. Mesmo, vamos dizer, profissionalmente, se você quiser dominar o que você como seu ofício, sua profissão,
você tem que estar o tempo todo estudando, se atualizando, ainda mais no mundo de hoje, que ele é veloz. O mundo de hoje é uma velocidade muito grande para tudo. O conhecimento não é diferente. Quem faz aula o tempo todo, quem está estudando, sabe disso, né? Nós temos movimentos assim, constantes, temos aula todos os dias praticamente, e ainda tem as coisas essas. Falar, gente, tem uma questão aqui acontecendo, temos que fazer isso, fazer aquilo, bom, vamos lá, vamos fazer. Então, e aí começa toda uma movimentação, uma orquestração para aquilo acontecer, né? E assim por diante. Então, dentro disso, né, eu quero, assim, falar para as pessoas que deveriam tomar cuidado com aquilo que fazem no dia a dia, com atenção ao seu verbo, à sua boca, né, às ações e comportamentos, porque de uma maneira ou de outra tudo retorna, né? E se você faz um caminho interessante, retorna coisas muito boas, e se não faz, retornam coisas que não são assim, tão boas assim. Então, e a pessoa vive dentro daquilo, né? Enfim. Então, esse grande acerto no mundo, ele é necessário, né? Ele vai vindo para que as pessoas possam despertar e possam acordar, porque a pessoa só acorda pela necessidade. Então, quando ela passa a necessitar, ela começa a se mexer. Então você pode observar, todas as invenções, descobertas, foram pela necessidade. Mesmo na vida particular de cada um, para mudar o mundo, é a necessidade. Olha, eu necessito fazer isso, só que eu não tenho a ferramenta adequada para aquilo. Então tem que criar um caminho para eu poder realizar, né? Então a necessidade, ela vai fazer criar uma ferramenta, um caminho, uma ideia, uma forma, um jeito, de algum jeito aquilo tem que acontecer. Então, a necessidade é a grande criadora das coisas, né? Então, quando diz assim, a pessoa passa a necessidade. Bom, ela está necessitando de várias coisas, né? Então, é necessário que as pessoas ajudem, favoreçam, para tirar a pessoa desse caminho, né? E ela entender que o que é necessário deve ser feito para que tudo funcione. Por isso a gente clama, chama pela presença, porque a presença não gera ausência, né? Então, com essa movimentação, começamos aí a crescer, começamos aí a andar e começamos aí a ter resultados, né? Então, assim que tudo começa a se orquestrar cada vez melhor e trazer aquilo que de uma forma ou de outra é necessário, né? Por isso que todo mundo basicamente deveria saber alguma coisa, deveria ter ideia do mundo aí fora para poder trazer um resultado melhor, né? As crianças serem ensinadas desde pequenas e assim por diante, construir uma civilização, uma humanidade com conhecimento como era há muitos e muitos e muitos anos, há muitas eras atrás. Isso foi perdido pelo homem, né? E hoje as pessoas estão trocando tudo isso pela tecnologia, pela materialidade, e, enfim, né? Você pode viver tudo que tem no mundo, não tem, se existe é para ser vivido, né? Se aquilo não é legal, então não vive. Se é bacana, vive. Mas é necessário um discernimento. É necessário saber o que fazer, como fazer, quando fazer e assim por diante. Que tudo isso gera retorno. Se é uma lei que funciona, é a lei do retorno. Não tem como escapar disso. Dá-me a graça, dá-me a compreensão, dá-me a paz, dá-me o pão e a compreensão espiritual de cada dia. Dá-me o perdão, mesmo para aquelas faltas inofensivas que eu cometi involuntariamente. Nós temos um tripé
que é assim, não tem como fugir disso. A aceitação, o agradecimento e o perdão, né? Se eu não aceitar as coisas que vêm até mim, eu começo a remoer aquilo, né? Se eu não agradecer pelas coisas que eu vivo, mesmo as coisas não interessantes, eu vou ter situações também na vida que não são agradáveis. E é necessário perdoar e ou pedir perdão, porque é necessário. Então, uma coisa simples, gente. Se você não consegue pedir perdão para uma pessoa que, é embaçado. Eu sei que eu tenho que pedir, mas... Então se concentra. E pede perdão para você por não conseguir pedir perdão para o outro. Acabou. Isso acaba ali. Simples assim. E se uma pessoa vier te pedir perdão e aquela pessoa aprontou até umas horas com você, perdoe. Você pode completar dizendo, olha, eu te perdoo, mas some da minha vida, do meu caminho, da minha visão, mas está perdoado. Então, você quebra ali toda essa construção. Então é dito, né? Amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejam filhos de vosso Pai que está em ti. Porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e que a chuva desça sobre os justos e os injustos. Então, eu digo o seguinte, para aquele que prejudica, que Deus te julgue. Pronto. Você não pode alimentar o ódio sobre alguém, a pessoa fez, das costas. Porque assim, a lei do retorno, ela existe. Pronto. Amai a vossos inimigos. Tá bom, então eu não consigo amar um inimigo. Eu emano amor. Pronto, eu não vou odiar. Não tem como. Né? Se você não odiar ninguém, você está emanando amor de algum jeito. Você não precisa amar ninguém, lamber ninguém, abraçar ninguém. Não é isso. Né? É simplesmente não odiar. Né? Bendizei os que vos maldizem. Então, para que ficar falando isso ou aquilo? Não vai adiantar nada. A pessoa que falou mal de você, que inventou alguma coisa, que fez fofoca, é problema dela. Ela vai engolir aquilo. Ela pode estar cuspindo no prato que ela comeu. Aquela pessoa pode ter ela ajudado e, de repente, porque a coisa não sai do jeito que ela quer, aí a pessoa não serve mais. Então, tem pessoas que desenham a vida de uma forma que ela quer daquele jeito, né? E porque ela quer daquele jeito, ela crê que tem que ser assim. E todo mundo tem que ser igual. Isso não existe. Tem pessoas que às vezes se escondem atrás disso. É porque eu não sei, porque eu não aprendo, porque eu não consigo, porque eu não... Então se faz de vítima o tempo todo. É a vítima. Então assim, também não funciona isso. Sabe? O universo, Deus sabe... como as coisas funcionam. E não tem vítima no negócio, entendeu? Mas tem pessoas que se faz de vítima, né? Ela é a vítima, né? Então tudo isso, gente, vai estragando, né, o mundo que vivemos. Vai denegrindo, vai poluindo, contaminando. E aí que entram os trabalhos, né, as orações e tudo mais do que necessário, né? Todos somos filhos do Criador, creiam ou não, né? Não há espaço na vida espiritual para perseguição, julgamento ou condenação. Não é apenas inconsciente, mas hipocrisia falar sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Cristo, né? E nosso grande amor por tudo isso, e depreciar o próximo por sua
raça, credo, nacionalidade e assim por diante, né? Não se pode ser filho de Deus enquanto se persegue ou se odeia alguém ou alguma coisa, mas apenas quando a consciência está isenta de qualquer julgamento ou condenação. Olha, gente, cada pessoa tem a sua vida e cada vida deve ser vivida de acordo com o que a pessoa desenha, né? Se ela desenhou errado, é um problema dela, não é seu, né? Quando eu falei do mago, logo aqui, né? Assumo, perdão, agora a sua plenitude no ser solitário em toda a sabedoria do mago. Então, assim, o ser solitário é o isolamento seu dentro de você. É um isolamento espiritual de proteção. Então, quando eu me isolo dentro de mim, estou protegido, né? Então, eu não contamino o mundo com as minhas coisas, mas também não permito que outras coisas contaminem o meu mundo. Ponto. Então, como é que eu faço isso? Ficando longe de pessoas estranhas, de conversas furadas, fofocas, tudo aquilo, perdão, tudo aquilo que é negativo, né? Eu tenho que me isolar dentro de mim, eu não posso me contaminar com as coisas, porque aí não faz sentido, né? Se você busca, vamos dizer assim, né, fazer o bem aos outros, buscar o bem para si próprio, então, se julgou alguém, dançou, não pode fazer isso, né? Então, se a pessoa cometeu falhas, problema dela, ela vai pagar pelo que ela fez, ponto. Não tem mais que brigar com isso, né? Simplesmente colocar adiante, ponto, acabou, né? Então o conhecimento ele está aí para orientar as pessoas, para ajudá-las a solucionar a vida delas, né? Os próprios atendimentos, né? As aulas, tudo que é ensinado é para direcionar a pessoa para um caminho melhor, ponto. Porque ela começa a compreender como tudo isso funciona. Então, o ensinamento ele tem que ser sempre do dia a dia e que você vai usar na sua vida, senão você vai aprender as coisas para quê? A maioria dos ensinamentos são simplesmente ensinamentos que as pessoas às vezes não conseguem colocar isso em prática, né? É como você faz aí uma escola, uma faculdade, qualquer coisa, e você sabe que você não vai usar metade daquilo, né? Mas é ensinado. Agora, quando você tem um ensinamento prático, né, do dia a dia, não existe a teoria, né? É muito fácil falar assim, olha, você tem que aceitar as coisas, mas eu não aceito, eu não quero saber, ó. Vamos entender por quê. Então, aceitar não é querer. Eu não quero isso para mim. Eu aceito, mas eu não quero. Eu não vou viver isso. Ponto. Agora, se eu não aceito, eu crio uma barreira contra aquilo. E aquilo começa a consumir a pessoa, porque ela não aceita. Então ela tem que entender dentro dela que aceitar não é querer. E ser bem claro, falar o seguinte, eu vou aceitar isso aqui, mas eu não quero. Então, por exemplo, alguém te dá um presente, uma pessoa estranha te dá um presente, né? Se você não pega, ela leva de volta, tá? E ela vai se corroer, vai te praguejar. Então ela trouxe, muito obrigado, tá? Lixo, pronto. Aceito, mas não quero. Acabou. Você não arrumou encrenca, acabou, passou, né? Então é um exemplo, tá? Então você não aceitar, aquilo começa a falar, você não vai aceitar, então peraí. Então aí começa a cutucar, né? Então a aceitação não é uma coisa tão simples assim, mas é necessária para você poder dar um passo, senão você não sai daquilo. Olha, gente, qualquer situação que você viva, se você aceitá-la, metade está solucionado.
Reflita um pouco sobre isso. E agradecer ainda sobre as coisas, né? Então, a maioria das pessoas que passam por situações, né, de provação, pessoas aí que fizeram aí um monte de coisa, né, e aprontaram e tal, né, na maioria das vezes ela está te ajudando a andar, porque através dela, através do que ela trouxe, você se mexeu, né? Quantas pessoas só vão aprender a rezar ou buscar alguma coisa se ficar doente, se passar por uma situação extrema de necessidade, de não ter dinheiro, se passar por isso, por aquilo, e ela vai se apegar a rezar, ela vai fazer alguma coisa, mas porque está passando por tal coisa, né? Outra vez, a necessidade, né? Então, o que acontece? Aquela pessoa que a prejudicou, em verdade, não prejudicou tanto assim, porque ela está fazendo a outra se mexer, né? Então, mesmo quem faz o mal, é duro dizer isso, né, cara? Mas faz alguma coisa, né? Então, o outro lado tem que compreender isso, embora não queira, não está gostando, mas é uma forma de se erguer, de levantar. Quantas pessoas, por exemplo, vão buscar, por exemplo, um financiamento para adquirir um negócio, montar alguma coisa e só ganha não. Ah, não, 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 não. Então aquele não tem que fortalecer a pessoa e não enfraquecer. Ah, eu vou tentar ali, não dá certo. Eu vou tentar aqui, não dá certo. Ai, meu Deus do céu, ninguém quer me ajudar. Né? E aquela pessoa que está ali persistindo fala, não, beleza, quanto mais não eu ouvir, mais sim eu vou fazer. Eu vou fazer, eu vou chegar, eu vou encontrar alguém que vai me ajudar. Alguém vai me financiar, alguém vai me dar o crédito. E aí vai, acontece. Chega naquilo. Por quê? Porque persistiu, insistiu, creu em si próprio. E aquele não se transformou em um sim. Porque se a pessoa pegar aquele não e levar ao pé da letra, né, e aí uma coisa que eu corrijo o tempo todo, e você escuta isso sempre, sempre. Você vai comprar algo, fazer um financiamento, olhar, sei lá, compra de um carro, de alguma coisa, de um imóvel, sei lá o quê. Né? E mesmo nos atendimentos as pessoas falam muito isso, né? Ah, o não nós já temos. Vamos buscar o sim. Aí eu falo o seguinte, olha, o não me pertence. Eu não vivo o não e eu não tenho o não. Eu só tenho o sim. E estou buscando o sim. Quando você se conforma com o não, né, ele vai te enfraquecendo. Ah, o não já tenho. Você está falando que já tem ele. Então, se eu tiver o não para buscar o sim, é mais complicado. Mas se eu tiver o sim comigo, só que ainda ele não se realizou, mas eu tenho ele comigo, eu vou buscar para realizar. Mais fácil, muito mais simples. Né? Então eu necessito começar a construir este caminho, a realizar este caminho. E aí a coisa começa a mudar. Eu tenho que usar tudo que for contrário a meu favor. Né? Então, quantas pessoas aí se formam, chegam a uma faculdade, adquirem algo, porque alguém falou para ele, você não tem a mínima capacidade, cara, você não nasceu para isso aí, você não tem capacidade nenhuma de nada, não sei o quê. Ele fala, ah é? Tá bom, eu vou te provar que eu tenho capacidade. E aí ele passa um tempo pensando, bolando um caminho até realizar. E dá certo.
a maioria das pessoas que conquistaram foi assim. Quer dizer, todas as histórias aí, sempre, ninguém teve uma moleza, uma facilidade em chegar onde chegou. Sempre houveram obstáculos, dificuldades, problemas, sempre. Nada é dado de bandeja, não existe isso, né? Mas muitas pessoas desistem no meio do caminho, desistem no começo do caminho, desiste, larga, desiste, né? Ou aquela coisa que fala assim, ai, mas eu estou tão preocupado, ai, meu Deus do céu, que preocupação, ai, será que isso vai dar certo? Bom, você está trazendo para você o negativo, a preocupação, né? Você está se ocupando de coisas que não são necessárias. Eu posso estar criando uma coisa e estou lá falando de outra, né? Então eu necessito estar atento a essas mudanças. Isso é inevitável. Por isso que eu tenho que assumir o agora. Olha, eu vou realizar agora. Não é amanhã, o mês que vem. Agora. Eu só vivo o agora, o eterno presente. Além disso, eu me coloco na plenitude, no pleno, no movimento mais cheio possível para obter aquilo que é necessário. Então eu me isolo para que não haja contaminação, para que ninguém toque naquilo, só eu. Então eu me calo, não falo nada para ninguém. Em toda a sabedoria que eu necessito. Então, de alguma forma, o universo vai me beneficiar. Eu estou me colocando à disposição disso. Estou fazendo de acordo com a retidão que o universo me oferece, o conhecimento. Naturalmente, eu começo a obter os resultados necessários para que aquilo aconteça. Por isso que o exemplo ele é claro, né? Você vê de milhões de pessoas, pouquíssimos chegam a um destaque. Pouquíssimos se acertam, têm resultados, né? Porque estão aí presos aí a coisas que não se desenvolvem, que não vão adiante, né? O medo, o receio, né? Outros aí estão na maldade, na inveja, é pior ainda, né? Então tem aquele que ele não quer saber, está tomando porrada, está sendo invejado, está sendo lesado, estão tirando as coisas dele, mas ele fala, não, eu vou em frente, eu vou dar um jeito nisso, eu vou conquistar, eu vou realizar, ponto, acabou. Ninguém, nada neste mundo vai me impedir, ponto. E aí que entra a ilustre frase, eu sou a porta aberta, que nada e nem ninguém pode fechar. Eu sou a porta fechada, que mal nenhum penetrará. Então eu entendo que eu sou uma porta aberta para aquilo que é necessário. Então com isso eu me fecho, né, para trazer essas coisas e fico aberto para receber. Se eu não tiver uma atitude firme, né, se eu não tiver uma ação assim forte, não consigo criar, não consigo realizar, né? O mundo hoje ele é um mundo humano, né, que estou falando, tá? Ele é assim agressivo, ele é rápido, sabe? Às vezes as pessoas não percebem as oportunidades, né? Ou as pessoas um passa por cima do outro. Então tem vários fatores que não permitem as coisas acontecer, né? Então o humano, mesmo com experiência de vida, ele tem que se preservar na melhor coisa possível dele, né? E deve persistir.
né? Porque é simples talvez dizer, mantenha a sua fé, mantenha-se convicto, mas a pessoa não sabe o que é fé e não sabe ainda o que é convicção, ela não tem ideia disso, né? A convicção é uma coisa muito séria, porque eu posso dizer para você o seguinte: a fé, ela é a convicção voluntária na propriedade do eu que você é. Então, eu tenho que ter convicção nas coisas, e nem todo mundo consegue dominar isso, ser convicto, né? Então, às vezes uma pessoa que possa parecer assim, talvez arrogante, alguma coisa assim, ele é convicto daquilo, ele tem a certeza absoluta, e não é arrogância, é convicção. Então é aí que entra o discernimento. Você tem que ter ideia das coisas para poder trazer aí aquilo que de alguma forma ou de outra vai se realizar. Então, exerce-se, né, a convicção. E aí você passa a obter os resultados, né? As coisas começam a se encaixar dentro desse parâmetro. Então, pensem muito sobre isso, comecem a mudar suas atitudes, suas ações, se fortaleçam dentro de vocês mesmos, respirem fundo, né? Tragam para vocês o eu que vocês são, para que vocês conquistem cada vez mais, vão adiante, realizem e tenham aí grandes resultados. Todos aqui viemos para isso, para obter resultados, para poder chegar naquilo que é necessário, né? Para que as coisas, de uma forma ou de outra, elas se encaixem e tragam sempre o melhor para cada um. Então, uma pessoa que ela está realizada, que ela conquista, que ela cresce, ela está sempre colocada ali para favorecer os outros, para gerar oportunidades, talvez, vamos chamar assim, de empregos, caminhos, poder estar ensinando. Então, através da experiência dela, ela pode estar passando um caminho melhor para o outro, né? Fazer as pessoas viverem dentro de um caminho que obter resultado sempre, né? Não fica batendo cabeça por aí. E aí tudo começa a fazer um sentido diferente. Tá bom? É isso aí, gente. Quero agradecer pela oportunidade, pelo bate-papo, né? Tenho, assim, desde de mim que vocês gostem disso, que esteja favorecendo vocês. E esse é o grande intuito, a grande ideia do conhecimento e da nossa escola, e fazer o humano melhorar a cada dia. Tá bom? Muito obrigado, um excelente dia e até o nosso próximo encontro.